hipocrisia é falsidade de caráter, onde a pessoa muda a forma de ser conforme o momento e conforme o seu interesse. O Senhor Jesus não gostou de alguém hipócrita e falou assim para os discípulos: tenha cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, que é a hipocrisia. Cuidado, hein? Porque eles são hipócritas. Eles mostram, mas não são. Falam, mas não é. Então vocês afastem-se deles, porque é um perigo. A hipocrisia traz uma fermentação que muda a gente. E Jesus gostava muito de falar sobre isso. Falou mesmo sobre o fermento dos fariseus e saduceus. Por quê? Porque aquilo que eles traziam de forma hipócrita mudava as maneiras das pessoas ser, como fermento. Você viu o que faz o fermento? O fermento é um componente que modifica a massa onde ele chega. Pessoa que fermenta a vida de outro, fermenta um, fermenta outro, ele vai mudando a situação daqueles que o ouvem. E isso está em todo mundo. Todas as pessoas, se não tiverem cuidado, se torna uma pessoa fermentadora. E tem muito disto. Entre vocês devem perceber. Então precisa cuidado, porque veja o que o fermento faz na farinha de trigo. Vai fazer um pão, você amassa, daqui a pouco, olha, está tudo igualzinho. Põe um pouquinho de fermento, depois volta lá ver o que aconteceu. Já não é mais aquilo. Agora a estrutura dela mudou. A aparência pode ser a mesma, mas o volume não é mais o mesmo. Por quê? Porque cresceu o fermento, mudou a condição física e química. Assim é também aquilo que trazem para nós. Vou te falar um negócio para você. Sabe a fulana assim? Ela me falou isso assim. Eu acho que é de você, hein? De mim? É de você que ela falou. Tenho certeza. Pronto, fermentou a mocinha já. Fermentou o rapazinho. Por quê? Porque você foi dizer uma coisa que, caindo nos ouvidos dele, entrou no seu cérebro e misturou com a pureza que tinha, já não é mais o mesmo. Quando ele lembra daquela moça ou daquele rapaz, já não lembra igual que era antes, porque foi fermentado. Isto tudo são males que existem no meio da massa. Massa é a multidão, é o povo. Vocês vão ver quanta coisa que isso aí provoca na gente. Isto aí então faz. Jesus fez várias comparações usando o fermento, que era a hipocrisia, que mudava a autenticidade do viver da pessoa, demonstrando aquilo que era irreal quanto aos seus atos, características reprovadas pela palavra de Deus. Então deve ter cuidado, primeiro para a gente não fermentar, e depois para não ser fermentado, e também para não ser hipócrita, enganando o outro, falando, agradando e tal, e não é. Aqui dentro ele sabe que não é aquilo. Deve ser íntegro, falar o que realmente é. Isso tudo produz no meio do povo uma doença chamada heresia. Você já deve ter ouvido falar. No contexto bíblico, é qualquer coisa ou qualquer teoria ou manifestação contrária à doutrina. O herético ou herege, ele modifica a verdade de um contexto, de um conceito da palavra, estabelecido por Deus, em todos os seus aspectos. A pessoa que manifesta ideias contrárias à doutrina estabelecida por Deus é chamada de herege. E tem herege demais no meio da irmandade. Dá até medo de conversar com ela. Vai conversar com aquela pessoa, ela já traz uma coisa que vai deixar a gente preocupada. Olha, eu vi na internet assim, daquela irmã, daquele irmão. E eu procurei saber e procedem, me falaram que é verdade. Pronto, espalhou um mal que já vai me fazer mal também. Isso, quando se introduz à igreja, constitui-se um fermento que leveda toda a massa, que é o povo. São heresias doutrinárias, princípios contrários à doutrina cristã,
que carregamos conosco e podemos passar de um para outro. E vai modificando, não para melhor, para pior. Então, por isso que vocês precisam ter, nós todos, precisamos ter cuidado. Agora existe um outro assunto que precisamos ter cuidado, que isso aí também faz parte da natureza da pessoa. É a avareza, que vocês conhecem muito bem o que é. Qualidade e característica da pessoa que ama excessivamente o dinheiro e as riquezas. Deita e dorme sonhando com cifrão, sonhando com dólares e sonhando com dinheiro de todo jeito. Ama o dinheiro, e quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Está escrito na palavra. Então precisamos ter cuidado e nos guardar da avareza, porque diz a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui, doada e justificada. Vocês gostam de conselho assim? Se vocês gostarem, eu vou continuar no mesmo assunto, porque daqui a pouco vai ser explicado numa situação que nós vamos precisar conhecer muito bem isso aqui que passou já e que eu ainda estou falando. Agora, quanto a perdoar alguém, deve haver integridade para não alimentar a ofensa recebida, quando vocês são ofendidos, potencializando o erro ou falha, mas usar esse perdão para que se apague de uma vez a diferença e possa restituir outra vez a paz. Então, se alguém vem pedir perdão para um de vocês, não vai ficar cavando. Mas foi você mesmo que me ofendeu, lembra? Você veio pedir, eu vou te perdoar, mas você tem que ouvir também a verdade. Não é desse jeito, não. Falei, tá bom, você quer que eu te perdoe? Eu te perdoo. Em nome do Senhor Jesus, está perdoado. Esqueça tudo que passou, ainda que esteja doendo a pancada, mas esqueça tudo. Esse é o perdão verdadeiro. Se a pessoa não é honesta e íntegra consigo mesma e perante Deus, que é santo, se não for, porque Deus é onipresente e onisciente, como será diante de seu próximo que não conhece seu pensamento? Se eu não sou sincero e íntegro com Deus, que me conhece mais do que eu mesmo, como é que eu vou ser sincero com meus irmãos e íntegro com Ele, se nem com Deus eu sou? Deu para compreender isso aqui? Como é que nós precisamos ter este cuidado? Estas qualidades que estão sendo anunciadas hoje por causa dos defeitos que podemos ter, são qualidades divinas. Vocês sabiam e sabem como é que Deus fez Adão? À sua imagem e semelhança. Vocês pensam que a imagem de Deus é a imagem do homem, do jeitão dele, assim? A imagem e semelhança que a palavra fala, as qualidades divinas, os atributos de Deus, Ele colocou no homem, quando soprou sobre o homem o seu espírito. Essa é a imagem e semelhança que perdeu quando pecou, e que Jesus está devolvendo para nós agora. Outra vez a imagem perdida e a semelhança de Deus. Você não canta aquele hino? Igual ao Mestre eu desejo ser, em santidade e crescer, não lembro outra coisa, em santidade e crescer. Deve ser o nosso desejo sermos iguais ao Mestre, Jesus Cristo. Então vocês não se ofendam com esses conselhos, tenham paciência, ouçam atentamente, porque isso aqui faz bem para quem quer estar perto do Senhor. E quem precisa de Deus, quem não precisa, não tem problema nenhum, porque muita gente acha que não precisa de Deus, acha que é dona da vida, dona da saúde, e estão por este mundo só alegria, cumprindo, fazendo, pintando e bordando. Por quê? Porque não precisa, ao ver, não precisa de Deus. Até que uma coisa o Senhor falou, opa, vou mostrar que você precisa de mim. Dá um apertozinho, lá vem a pessoa gemendo, chorando, ora por mim. Pede oração na igreja hoje, não é assim? Deus é bom, misericordioso, Ele ensina para nós.
Agora então vamos falar uma coisa que, para isso, nós precisamos de tudo isso que já foi falado aqui, um pouquinho mais. É sobre as decisões da nossa vida pessoal mediante a nossa fé. Todos nós, como ouvimos a palavra, que o Senhor ofereceu para nós hoje uma oportunidade. E aceitar a oportunidade depende de decisão. Você sabe que nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é livre escolha. Ninguém é obrigado a escolher nada. Cada um escolhe o que quiser. Não é desse jeito? Só que na graça não. Nós temos liberdade de escolher a vontade de Deus como escolhemos. Por isso que nós estamos aqui hoje. Se vocês não tivessem escolhido servir a Deus, agora vocês estariam em outro lugar. Mas vieram aqui porque a escolha de vocês arbitraram, escolheram em agradar a Deus. Estão aqui, gostando ou não, mas estão agradando a Deus. Então veja bem, tendo a nossa fé como um grande bem que nós recebemos de Deus, entendemos que por ela definimos nossas escolhas através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tais como estudos, carreira acadêmica ou profissional, atividades extracurriculares e também até o casamento. São opções, são escolhas. Devemos buscar a Deus para que Ele nos guie no caminho que devemos seguir. Pedir para que o Espírito Santo nos mostre qual é o dom que florescerá em nossa vida e qual é o rumo que devemos seguir, conforme a sua vontade em nós. Cada profissão ou área do conhecimento nos levará a uma proposta de vida material diferente e a ambientes específicos que irão interferir diretamente na caminhada espiritual. Conforme o que se escolher, o resultado vai interferir nos nossos caminhos, no nosso viver espiritual. Qualquer escolha que se define à luz da palavra de Deus, haverá bênçãos, desde que permaneça em total obediência, pois o insucesso surge quando somos infiéis, pois o Senhor permanece fiel. Vocês perceberam que para escolher, mesmo na hora da oportunidade, para escolher o que é bom, precisa oração e guia de Deus pelo Espírito Santo que habita em cada um de vocês e em todos nós. Com Ele nós não erramos, nós vamos escolher certinho o que é correto. Agora, arbitrar por uma coisa incorreta, uma coisa que não é para agora, é para daqui 20 anos, então o tempo perdido daqui até lá é muito grande. É bom quando a nossa escolha é para agora, imediatamente, o resultado é já. Porque existem escolhas que ela daqui 5 anos, 6 anos, vai fazer um curso longo, escolheu, está perfeitamente acertado, convicta, orando a Deus humildemente, com integridade, com sinceridade. Deus abençoa, Deus guia, Deus prepara oportunidades e mostra caminhos que a pessoa siga, que o jovem siga e seja bem sucedido. Eu penso que vocês precisam disso. Eu já estou no fim da minha carreira, né? Já vivi muito, mas eu continuo precisando sim. Eu quero saber ao amanhã como é que vai ser. Mas já estou no fim da... Não importa, eu não sei quando eu vou viver. Qualquer tempo que eu viver, para mim é lucro. Mas eu quero saber, porque eu não quero dar um passo que depois eu venha pagar uma conta mais alta. E vocês que têm a vida toda pela frente, viveram 10%, 20% da sua cota, e o resto, já pensaram nisto? Olha, o conselho está aqui sendo dado nesta tarde. Não cansem de fazer o bem, não cansem de estarem ligados com Deus, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Agora vamos ver uma coisa aqui. Precisa ter cuidado em escolher profissões lícitas.
mas não convenientes. Tem muitas profissões legalmente até interessantes que as pessoas podem exercer. Só que para nós não convém. Eu não vou dizer porque nem convém falar aqui nesse lugar santo. Mas vocês sabem que existem muitas profissões que para vocês só trarão prejuízos espirituais. A conveniência naquilo que se escolhe se baseia na palavra de Deus. De forma resumida, observamos o que disse Paulo aos Filipenses no capítulo 4, verso 8. Aqui vocês vão ver que não é difícil. Alguém pode, mas como é que eu vou saber? Então escuta só. Paulo falou assim para os irmãos de Filipenses: olha, quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, mocidade, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. É difícil isso? Aí vocês podem pensar tranquilamente. O que também vocês aprenderam, receberam e vistes em mim, disse Paulo, fazei, e o Deus de paz será convosco. Vocês perceberam que não é difícil a gente ter facilidade na opção daquilo que é melhor, desde que chegamos aos conselhos. Você viu essas qualidades que tem aqui, vocês analisam tranquilamente. Está dentro da palavra? Pode entrar, pensar, lutar, que o Deus de paz será convosco. Vocês gostaram da proposta? É Deus quem faz isso para vocês hoje. Se vocês fizerem isso aqui, pensar nessas coisas boas, vocês acham que Deus vai deixar vocês na mão e não olhar? Claro, Deus de paz será convosco. Agora, como crescer no conhecimento espiritual? Vocês viram que aqui para trás, muitas coisas dizem mais respeito à nossa forma de viver, de nos conduzir, não é? Forma da gente ter sucesso.